Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui, terça-feira, nossa noite de estudar a obra O Livro dos Médiuns, e é com muita alegria que estamos juntos nesse instante, já agradecendo aos amigos que estão conosco, a Tânia, a Primeirinha dá o sinal, Gil também conosco, Ivete, Rosa, já estão vários amigos, Rosângela, e a gente fica muito feliz de estar junto e esses coraçõezinhos chegando. Eu costumo dizer que isso é energia pura e que quando vem com muito amor assim pra gente, ajuda, né? Nos dá força, nos dá condição de melhoria, de estabelecer um bem-estar, e a gente agradece muito. Terezinha, Cláudia, boa noite a todos, Deus nos abençoe para que essa noite seja bem proveitosa a todos nós. Então vamos à nossa prece, depois vamos ao nosso boa noite mais diretamente aos companheiros. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz estejam nos envolver, iluminando as nossas consciências, Pai, pacificando os nossos corações e fortalecendo em nós a fé e a esperança. De tal forma, Pai, que consigamos caminhar com mais alegria, com mais saúde, com mais equilíbrio, em escolhas mais felizes para o nosso existir. Que os bons amigos espirituais não nos faltem, em nome de Jesus, se façam presentes junto de nós, para que possamos assim ter as melhores inspirações, as melhores intuições, aproveitando ao máximo todos os ensinos que nos chegam. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Então, amigos, estamos juntos e estamos aqui para a nossa costumeira conversa sobre esta obra que estamos estudando, e esse capítulo 25, que, como eu disse de início, era um capítulo bastante longo, um capítulo que tinha muitas questões. Nós estamos falando das evocações, nós estamos na parte dos questionamentos de Kardec a respeito das evocações para os amigos espirituais. Vamos antes, então, agora sim, olhando a nossa lista: Tânia, Ana Clara, Dilza, Célia, Gil, Rosângela, Terezinha, Laura, Jane, Cláudia, Edith, Ivete, Lília, Walter, Regiane, Gil, Didi, Vladimir, Márcia, que bom, Rosa, que bom, estamos juntos para mais uma noite de reflexões e muita atenção, muito carinho, e é isso que alimenta as nossas almas. Nós já vimos no capítulo de Nosso Lar que André Luiz fala que o amor é o alimento das almas, e então nós, alimentados dessa forma, vamos seguindo adiante. Pessoal aqui comentando que eu esteja melhor. Acredito que estou um tanto melhor, e devo muito isso às orações, ao mundo espiritual amigo, a Deus, a Jesus, o Mestre amado. Devo isso muito à medicina, que pode nos ajudar com medicações específicas para isso ou aquilo, e aos médicos que carinhosamente cuidam de mim, né? Desse corpinho que está aqui, especialmente o Dr. André Luiz, que não é o desencarnado, é o encarnado. Mas eu não posso dizer que o desencarnado não esteja junto, nos apoiando, iluminando a consciência para que ele possa direcionar tudo isso de uma forma melhor. Estamos sim, graças a Deus, melhor. Ontem, na hora da live, eu estava com uma febre muito alta. E hoje, graças a Deus, passei o dia sem febre. Então isso já é uma grande caminhada, e a gente agradece muito. Vamos então ao nosso livro dos médiuns. Nós estamos vendo aquele capítulo 25 das evocações, falando sobre aquelas questões que Kardec está fazendo ao mundo espiritual. E nós paramos na questão que abrimos hoje, que é de número 35 desse capítulo 25, do item 282. E aí, como pode o espírito de uma criança morta em tenridade responder conscientemente se, quando em vida corpórea, ainda não tinha consciência de si mesma? Então, muitas vezes nós vemos uma criança desencarna tão
tão novinha, meses ou poucos anos de idade, não tem a consciência de si mesma, não tem linguagem, às vezes, pertinentes, né, à vida, ela ainda não conseguiu isso. Como pode essa criança dar uma comunicação se fosse evocada? Então os espíritos respondem, a alma da criança é um espírito envolto nas faixas da materialidade, ou nas faixas da matéria. É muito interessante nós olharmos isso. O corpo, a formatação desse corpo é como um enfaixamento do espírito, e a criança, esta alma, ainda está dentro dessa faixa das coisas materiais. Ela precisa se libertar disto para poder, como espírito, voltar à sua condição de maturidade. Porque o espírito é sempre maduro, é sempre adulto, ele está na faixa da materialidade na infância, ele sofreu aquele esquecimento, ele está como que adormecido para a vida. Isso me faz muito lembrar quando Jesus visita Lázaro, que as irmãs disseram, ele está morto há 3 dias, e ele diz, Lázaro, vem para fora. E aquelas faixas, a narrativa conta de que ele iria se desvencilhar das faixas matéria densa, e aí Lázaro poderia então ressurgir diante de Jesus como esse espírito forte que ele era. Assim, a criança, liberta da matéria, goza de suas faculdades de espírito, porque os espíritos não têm idade. Isso prova que o espírito da criança já viveu. Ela estava dentro de um casulo ainda em formatação, que era o seu corpo no início da sua jornada. Ela estava aprisionada dentro disso, limitada pela própria estrutura orgânica nas suas expressões. É o espírito que está ali, mas não pode se expressar corretamente, suas estruturas não estão prontas ainda. Elas vão se fazendo ao longo do tempo, então ela vai conseguindo se desenvolver. Mas liberta dessa matéria que era um determinado bloqueio para ela, ela volta a reassumir a sua condição de espírito com consciência, com a bagagem que já tinha, e ela poderá responder com esta condição. Ela não precisa responder da forma que, mas ela era tão novinha, não sabia falar, não sabia andar, não sabia se expressar em uma comunicação. O espírito não é tão novinho, a matéria era novinha, mas o espírito não. Até que ela esteja completamente liberta, pode conservar na linguagem alguns traços do caráter da criança. Então veja, enquanto algumas coisas aprenderem a matéria, a última experiência terrena, ela poderá trazer, quando numa comunicação, algumas palavras, algum jeito de falar como uma criança. Poderá. É sinal que ela está mais junto da materialidade terrena. Aquele espírito ainda está agrilhoado à formatação da infância terrena, e por isso ele assim se exprime. E os espíritos ainda refletem a Kardec que da mesma forma pode acontecer com o espírito de um louco, dele dar uma comunicação truncada ou sem nexo, ou com algumas perturbações na sua comunicação, porque ele ainda está muito vinculado a esta experiência que levou à loucura, a se experimentar dentro desse quadro. Mas o espírito em si não é louco. Não tem espírito louco, porque o espírito é criado por Deus e é perfeito. A loucura estará, enquanto loucura, por estruturas, por condições, por situações, mas não que seja a criatura que está problemática, ela não está conseguindo o equilíbrio suficiente, assim a criança. Então, às vezes,
as pessoas têm alguma comunicação de criança em alguns trabalhos mediúnicos e uma certa insistência em manter a linguagem de criança e comportamentos de criança. Não há necessidade, porque se isso está acontecendo é porque são espíritos ainda muito presos à materialidade terrena e precisam mais de ajuda do que possam nos ajudar. É para a gente pensar, né? Para a gente pensar. Nós gravamos, né, nosso comportamento, nosso jeito de ser e assim nos manifestamos até conseguirmos nos libertar desse antigo vínculo para podermos então nos expressar na forma ideal. Essa era a última pergunta a respeito das evocações, de um modo geral. E aí ele entra com algumas perguntas sobre algo específico, evocação de animais. Porque muitas pessoas perguntam sobre isso, querem entender sobre isso, e a questão 36, então, que é dentro do item 283, ele vai questionar o mundo espiritual. Pode-se evocar o espírito de um animal? Nós admitimos, o animal tem alma, né? O animal tem algo que o anima de vida. E nós que temos animais domésticos, que quase que falam mais com a gente do que um outro ser encarnado, nós sabemos, porque eles têm sentimento, eles se prendem às nossas condições dentro do lar, eles ressentem de um punhado de coisa. Então, desencarna o animalzinho, pode-se evocar o espírito desse animal? E aí vem uma explicação muito interessante, que até um dia desse alguém me mandou em particular questionamentos a respeito dessa questão do princípio inteligente. Então os espíritos dizem assim, o princípio inteligente que animava o animal fica em estado latente após a morte. Então não há em si um espírito, porque espírito é o ser inteligente da criação. É o homem. A palavra espírito identifica a espécie humana, o ser humano. No animal é o princípio inteligente. Então ele pergunta, ele nos explica que o princípio inteligente que animava aquele animal, ele fica em estado latente após a morte. É como que adormece. Morreu o seu corpinho físico e ele, como que é aquele princípio, ele hiberna. Se a gente pudesse usar essa palavra, nós diríamos ele hiberna, ele adormece, ele fica em estado latente. Mas existem espíritos humanos, espíritos desencarnados, que no plano espiritual cuidam dos animais. No plano específico pertinente a eles. Muitas pessoas atribuem a corrente de São Francisco de Assis, quando falamos nesse socorro aos animais. Nós vemos bênçãos para os animais nessa ocasião. Então, esses espíritos, existem espíritos encarregados de acolher esses princípios inteligentes, como que adormecidos, hibernados, e aí ele então, imediatamente, o trabalho deles é imediatamente utilizar esse princípio para animar outros seres. Se nós pudéssemos chamar de reencarnação, talvez a gente chamasse aqui de relocação, porque a reencarnação é consciente, é humana, ela implica em vidas passadas, comportamentos, programa reencarnatório, vida futura, acertos de conta, aprendizado, provas e expiações. Então é todo um programa e tem como finalidade a evolução do espírito para a sua, vamos colocar entre aspas, santificação, ou seja, tornar-se o homem de bem, tornar-se aquela criatura plena dos ensinos. Então a reencarnação fica aí. Para os animais, eles vão realocar esses animais. Esse princípio inteligente será imediatamente, porque ele não tem necessidade de permanecer no mundo espiritual, ajustando as suas estruturas mentais com aquilo que ele fez, deixou de fazer, deu conta ou não deu conta, se comprometeu ou fez bem feito. Ele não tem.
Ele não tem esse acerto de conta, então ele não precisa ficar na erraticidade, se acertando, ajustando uma nova programação para então reencarnar. Ele pode imediatamente ser disponibilizado para outras criaturas que estão em formação. Então reencarna, se pudesse dizer reencarna, mas ele é recolocado pelos espíritos que cuidam imediatamente, para animar outros seres, para dar vida a outros seres que estão sendo gestados no reino animal. Lá vai ele de volta. Eu não sei se vou me lembrar, mas tem a turminha que me ajuda muito nisso, quando, será que é 4 vidas de um cão? Eu não me recordo agora, mas eu falei muito desse filme quando eu assisti. Sei que o pessoal daqui a pouco vai me dar a resposta disso. Mas nós vamos ver que coisa fantástica, porque é exatamente dentro disso que está sendo falado. Ele morre numa experiência, imediatamente ele renasce num outro cachorrinho, em outro local, com outra forma. Podia ser um Doberman, vai reencarnar num piquinês, não importa, ele imediatamente reencarna, só que ele guarda as lembranças. É muito lindo esse filme, mas é porque ele mostra essa sequência de encarnações, de recolocações desse princípio inteligente em outros cães que estão ali nascendo. Então ele é recolocado imediatamente para animar outros seres, através dos quais continuará o seu processo de elaboração. Eu acho que a Célia já respondeu, 4 vidas de um cachorro. Quem não assistiu, assista. Quem já assistiu, assista de novo. Eu já assisti um punhado de vezes, porque é muito interessante. O processo está muito bem mostrado nesse filme. As 4 vidas de um cachorro, tá aí. Vamos assistir porque o filme vale a pena. Mas eu acredito que esta palavra que foi colocada pelo mundo espiritual na resposta a Kardec é que vai fazer com que a gente entenda melhor toda essa mecânica entre desencarnação e volta do princípio inteligente e desencarnação e volta do espírito humano, né? Um é princípio inteligente, outro é espírito humano. Quando eles colocam esta palavra, né? Ele vai animar outros seres através dos quais continuará o processo de sua elaboração. Não é de evolução, porque evolução seria o processo da consciência, né? do ser espiritual no desenvolvimento das potencialidades da sua consciência. Essa é a evolução. E é consciente, é cada um buscando a sua melhoria. É um trabalho que não é ato mecânico, depende de cada um de nós. Já no caso dos animais, eles dizem no processo de sua elaboração e não evolução. Elaboração do princípio. O princípio inteligente de início é algo muito primitivo e poderia animar raças animais muito primitivas, muito grosseiras. Por isso que nós vemos uma evolução, e no próprio Livro dos Espíritos vamos encontrar que o princípio inteligente está mais desenvolvido quanto mais próximo do humano, e que são as expressões dessa sua elaboração mais complicada ou mais plena, a espécie dos cães e dos cavalos. Isso é colocado no Livro dos Espíritos. Os cães são os que estão mais próximos do ser inteligente. Então é um princípio inteligente que foi elaborado, foi trabalhado para chegar àquela condição de ter todas as estruturas necessárias, e então nós vamos conviver dentro dos nossos lares e a gente diz só falta falar. São os princípios inteligentes mais evoluídos.
ou mais evoluídos na condição de elaborados. Não vamos usar a palavra evoluído, são os princípios inteligentes mais elaborados, muito próximo de uma humanização. Então nós vemos, é interessante quando a gente olha isso, né? Assim, no mundo dos espíritos, e agora é que nós precisamos tomar atenção com esta fala, no mundo dos espíritos não há espíritos errantes de animais, mas só espíritos humanos. Bom, vamos entender essa frase, porque ela é uma chave para o que possamos desenvolver em termos de raciocínio. Assim, ele está falando que há um princípio inteligente que vai sendo elaborado encarnação, 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 processo de chegar e partir imediatamente, sem período na erraticidade, por não ter esse nível de consciência e comprometimento nessa área. Então, não há espíritos de animais no mundo dos espíritos. Este mundo espiritual, ou essa dimensão do invisível, que nós chamamos mundo espiritual, é para os seres humanos. Os animais estariam numa dimensão paralela, acolhidos por espíritos humanos que trabalham com eles, que vão recebê-los e que vão realocá-los imediatamente, para que a sua elaboração se processe mais rápida. Então, no mundo dos espíritos, não há espíritos errantes de animais. Vamos entender o que é a erraticidade para entender essa afirmativa. A erraticidade é o período vivido entre uma desencarnação e uma reencarnação. Esse período vivido na dimensão espiritual, onde, como nós dissemos, vamos fazer a avaliação da experiência anterior, vamos seguir adiante com novas propostas. Esse é o período de erraticidade, ele tem uma finalidade. Ele tem a finalidade de fazer a nossa evolução não tem solução de continuidade, não há cortes. Entre uma desencarnação e uma próxima encarnação não há um corte, é uma sequência natural onde as almas humanas continuam, seguem aprendendo, seguem trabalhando, seguem a sua vida até uma próxima oportunidade. Então não há uma solução de continuidade, é ato contínuo. Por isso, na erraticidade estarão espíritos humanos nessa vivência de continuidade do aprendizado, de continuidade de ajuste, de julgamentos, de acertos. Tudo isso é para os humanos. Então, nesse mundo espiritual que acolhe os seres humanos para esta vivência de algum tempo e retorno à próxima reencarnação, não há espíritos errantes de animais. Percebam, não há animais que estariam ali fazendo um processo de avaliação, de aprendizado. Ele não está dizendo que não há animais, não há errantes. Não estão ali com uma finalidade entre uma desencarnação e outra de uma melhoria. Daí nós vamos ver André Luiz narrar em suas obras, e nós vamos ver brevemente, estamos estudando o nosso lar, nós vamos ver narrar em sua obra que tem carruagem, tem animais que ajudam os homens. Então eles não estão ali, esses princípios inteligentes estão ali realizando uma tarefa, mas não estão ali para vivenciar julgamento, solução e perspectivas futuras. Não. Eles podem estar ali por N razões. Não diz que eles não estão, só diz que não há espíritos errantes de animais. Não há. Para eles, não. Mas só espíritos humanos. Então, os espíritos humanos estão errantes, estão porque não chegaram ainda na qualidade de permanência num estágio.
estão cumprindo os estágios sequenciais. E não é para uma elaboração desse espírito, porque ele já está elaborado, ele já é um espírito, não há o que elaborar, há o que agora trabalhar as potencialidades desse espírito, as potencialidades do espírito. Então nós vemos aqui, e ele diz a Kardec, isto responde à vossa pergunta. Pode-se evocar o espírito de um animal? Isso responde à vossa pergunta. Mas Kardec não sossegou, não. Ele vai fazer uma próxima pergunta, ainda com um vínculo a esse fato, né? Estão perguntando aqui se o cachorro pode voltar como gato, outro animal, e o cachorro, depois de várias vidas, evoluir para a condição humana. O princípio inteligente poderá, sim, atingir o nível da inteligência, da condição, após toda essa elaboração, ele sofre mutações nessas regiões do mundo espiritual para adentrar uma outra faixa vibratória, ainda que nas formas mais primitivas. E quanto a estar dentro desta ou daquela raça, vamos dizer assim, depende do que ele precisa vivenciar, do que ele tem a experienciar ali para a sua elaboração, para a sua formatação. Bom, na questão 37, que é a seguinte, Kardec questionou: como se explica, então, que certas pessoas tenham evocado animais e obtido respostas? Porque ele cita um caso, e tem na Revista Espírita de junho, acho que é julho de 1860, com o título Comunicação do Espírito de Charlotte. Esse é sobre uma comunicação animal. Então, o que Kardec questionou mas tem gente que diz que evocou o seu animalzinho querido, que faleceu, e agora e obteve uma resposta via médium dele. Como explicar? E os espíritos respondem a ele: evoque um rochedo e ele responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos a falar sobre tudo. Então não é aquele princípio inteligente, até porque ele não tinha o aparelho de linguagem, ele não tem como responder, não há codificação suficiente na sua estrutura mental para ser decodificada pela estrutura mental humana. Não consegue ler essa estrutura. Então, não tendo um aparelho de linguagem formado, que inclui cérebro e todos os órgãos responsáveis pela linguagem, não há como, como criptografado, ao criptografado que nós não conseguimos ler com tranquilidade. Mas existem espíritos que se fazem passar para trazer a mensagem, o que não quer dizer que não seja uma mensagem boa até para ajudar, né? Para ajudar uma criatura que está em desespero por causa do seu animalzinho querido, numa depressão. Ele poderia fazer isso, por piedade. Mas na maioria das vezes são espíritos levianos, brincalhões, que aproveitam essa condição. Na Bíblia nós temos uma passagem que se refere à mula de Balaão. Balaão é o nome de uma pessoa e que tinha uma mula, era um comerciante. Ele se aproxima de uma mula de um comerciante e ele queria ler o texto sagrado, mas ele era analfabeto, ele não sabia ler. Então ele se aproxima da mula, muito triste com aquilo, e a mula, o registro bíblico é que ele fala com ele, fala do texto bíblico com ele, que ele queria muito saber. Então a questão é, mula vai falar, vai ler Bíblia, vai falar sobre a Bíblia? Não vai. Mas um espírito bom, por caridade, poderia ter feito mímica, vamos dizer, aproveitado algum movimento que aquela mula fazia, ruminando o seu alimento, e fazendo uma projeção de voz, usando o próprio fluido animal da mula, fazer uma projeção de voz
e Balaão ter a ideia perfeita que a mula estava falando com ele. Então há esse registro. E a gente então entende, né, que algumas pessoas poderiam dizer que evocaram e receberam. Por isso que eles dizem, evoque um rochedo e ele te responderá. Porque se você vai pedir, vamos lembrar outra questão. Moisés, quando ele sobe lá e fala diante daquela sarça, que é um arbusto, conversando com Deus, e a voz vem daquela sarça, fala assim, sarça ardente. Então, o arbusto ardente significariam chamas, luz. É como se o arbusto se iluminasse. E de repente a voz sai dali de dentro. E os 10 mandamentos chegaram a nós através dessa energia saída desse movimento, escrevendo na pedra o que precisávamos saber. Fale com o rochedo e ele te responderá. Se for da necessidade, se for da misericórdia divina, vamos ter a ajuda que precisamos. Se não for, e se a nossa intenção também não for séria, né, poderemos ser vítimas, sim, de brincalhões nessa história. Ele faz uma observação dentro dessa pergunta, dizendo o animal, o mito, o personagem alegórico pode ser evocado? Pode. Se eu quiser um personagem, vamos dizer, da mitologia grega que eu queira lá, né, evocar. Um personagem da mitologia grega. Posso evocar? Até posso. Eles vão responder? Não. Mas alguém vai responder por eles. E se a nossa intenção for de ajuda, de seriedade, teremos uma resposta compatível com o nosso pedido. Se não for, então nós teremos algo que seja apenas enganação. Portanto, todo cuidado para nós é pouco. Os espíritos que se apresentar em seu lugar, o espírito se apresentar em seu lugar, seja do mito, seja da personagem, ou seja do animal, tomará se ele se apresentar, tornar-se visível, for possível de ser visualizado por um médium, ele tomará o seu aspecto e suas maneiras. Para quê? Não é isso que nós estamos pedindo, para ver, para poder nos aproximar? Então, por caridade, essas criaturas plasmam o perispírito naquela formatação, naquele aspecto, para nós sermos, então, amparados e conduzidos. Muitas vezes nós vemos relatos de animais que surgiram do nada, diante de uma situação de aflição, de um acidente, de gente que se perde em uma floresta, de uma noite complicada. Surge um animal do nada e vai conduzindo aquela criatura e acaba colocando a criatura num ponto a salvo, numa clareira, numa estrada. Ele leva para um lugar bom, que a criatura estava ali perdida, desesperada, e ele acaba então conduzindo. E de repente o animal some. De repente o animal some. Que animal era esse? Era mesmo um animal? Ou um espírito que plasmou desse jeito para que aquela pessoa tivesse confiança e pudesse segui-lo até um lugar seguro? É mais fácil para eles fazerem isso por misericórdia, a nossa infantilidade, a nossa ignorância, nossos medos, é mais fácil para eles fazerem assim, e nos conduzirem a salvo. Há muitos relatos sobre isso. Há um grupo nos Estados Unidos que fez vários vídeos com histórias reais, chamado Anjos, o nome da coleção de vídeos, e são vários filmes curtinhos com as histórias reais, onde tem um caso assim. Tem um caso assim, de uma família, bem interessante até, de uma família que deixa o seu cãozinho num hotelzinho porque eles vão viajar e não querem levar o cachorrinho. E aí
eles vão viajar, mas há um acidente na estrada com muitos carros e eles não entraram no meio do acidente, eles conseguiram desviar e pegaram uma estrada margeando, uma estrada diferente e acabaram se perdendo no meio daquela escuridão, daquela dificuldade. A menina, filha do casal, sai do carro para ver se encontra alguma coisa, enxerga, eles estão tentando enxergar alguma coisa quando ela vê o cachorrinho. E assim, mas olha, nós deixamos ele lá, será que ele nos seguiu? E aí o cachorrinho, ele tem assim um pauzinho segurando com os dentes e traz até ela o pauzinho. E eles então vão ver e ele dá sinais, eles acabam seguindo o cachorrinho e saem daquele local muito difícil e saem próximo a um posto de atendimento, de socorro, de mecânica, de ajuda. Consequentemente, são salvos. Em virtude disso, eles voltam para casa. Acabou o fim de semana e vão lá correndo ver porque o cachorrinho sumiu. Na medida que eles chegaram em segurança, o cachorrinho entrou no mato e sumiu. Então eles voltam e vão direto no hotelzinho para ver, pois o cachorro estava ali com eles e está lá. Quando chega o cachorrinho tranquilamente dormindo no seu apartamentozinho, mas o que eles notam interessante, ao lado dele o pauzinho que ele estava carregando. Foi o cachorro que foi até lá ou um bom anjo de guarda plasmou a imagem do cachorro, que era a confiança deles, e até a questão do pauzinho agora trouxe para que eles percebessem que aquilo foi real? Então são muitos relatos e nós temos que analisar com todas as possibilidades. E aí, então, dentro dessas observações, diz o espírito que se apresenta em seu lugar, tomará o seu aspecto e suas maneiras. Os espíritos levianos que se apresentarem em lugar daquele animalzinho se aproveitam da inexperiência dos interrogantes, mas evitam manifestar-se aos que sabem que podem descobrir as suas imposturas e não dariam crédito às suas histórias. Então existem os levianos que vão perturbar, que vão querer brincadeira, né? Mas existem sim aqueles bons que vão usar dessa condição para ajudar as pessoas. E Kardec conta nesta questão uma história a respeito de um ninho de pintacilgos. E ele diz que havia um ninho de pintacilgos numa árvore e um dia o dono daquela propriedade descobriu que o ninho sumiu e a mamãe pintacilgo estava morta. Então ele ficou desesperado, mas ele era médium. Aí ele resolveu então evocar o espírito da mamãe pintacilgo para saber do ninho, os ovos, os filhotes, como é que eles estavam. Ele estava muito preocupado. Então ele evocou e na evocação a mamãe pintacilgo falou com ele. Então nós já sabemos que não era o passarinho falando com ele, mas algum espírito bom mediante a proposta que ele tinha de ajuda, né, de socorro. E falou o que tinha acontecido, até porque ele estava muito intrigado, porque disse, não foi ninguém aqui de casa que destruiu o ninho, não foi ninguém que matou a mamãe pintacilgo. O que aconteceu? Ele não sabia o que tinha acontecido. Aí, aquele espírito, como se fosse a mamãe pintacilgo, fala a ele que foi um gato que atacou o ninho, que a matou, mas o ninho caiu no meio de um mato que tinha ali perto e que os filhotes estavam todos a salvo, que ele fosse lá para ajudar. E ele então seguiu direitinho a orientação, chegou lá e realmente o ninho estava caído e os filhotinhos lá precisando de ajuda. E ele acolheu todos eles para poder então cuidar deles, já que a mãe deles tinha falecido pelas mãos do gato. Então, isso é um relato que Kardec coloca no Livro dos Médiuns, para mostrar o que é possível acontecer, né? É possível acontecer, mas nós temos que tomar, então, todo o cuidado. E aí ele encerra as questões a respeito
da evocação de animais. E ele entra num outro grupo de perguntas, e eu tenho este grupo de perguntas como assim extremamente importantes. Tenho usado muito disso com pessoas que precisam ajudar outras pessoas. É uma prática que vale a pena nós prestarmos atenção. Nesse item 284, ele vai fazer várias perguntas a respeito da evocação de vivos, de pessoas vivas. Porque até aqui ele falou na evocação dos espíritos, dos entes já falecidos. Evocação, então, dos animais falecidos. Ele estava falando só de evocação de criaturas que já tinham encerrado sua vida terrena e estariam em planos espirituais. Aí ele vai tratar agora de evocação de pessoas que estão encarnadas. Esse é um trabalho a ser feito e importantíssimo. Então, na questão 38, ele diz assim: a encarnação de um espírito, quer dizer, estar encarnado, impede de maneira absoluta a sua evocação. Eu não posso evocar porque aquela criatura está encarnada e ela não vai me responder. Isso, o corpo impede desta forma a nossa comunicação? E os espíritos não. Mas é necessário que a condição corpórea facilite seu desprendimento nesse momento. Então, o que é que eles estão dizendo a respeito disso? Não é um obstáculo absoluto. Estar encarnado não é um impedimento absoluto para que uma pessoa seja evocada e venha dar comunicação. Não é. Mas existem condições especiais para que o processo possa se desenrolar. A pessoa terá que estar dentro de uma condição corpórea que facilite seu desprendimento neste momento. Bom, a primeira condição corpórea que facilita o nosso desprendimento, e a gente faz isso todas as noites, é o sono. Enquanto dormimos, nos desprendemos parcialmente dos nossos corpos. E estando em momento de sono, aquele espírito, porque o sono é do corpo físico, o espírito pode ser evocado e pode responder. Ele pode participar de outras atividades. É interessante porque a gente ouve até pessoas dizerem: pois é, quando eu vou dormir eu peço para participar do mundo espiritual, de tarefas, etc, etc, etc. Não precisa pedir para o mundo espiritual, peça para ajudar aqui mesmo. Para de alguma forma ajudar outros que estão precisando, levar um pouco de energia, de oração, de prece, àquele que está precisando, de conforto a um coração. Não precisa ir para o mundo espiritual. Então, o sono, como ele baixa o biorritmo do corpo físico, ele permite um certo desprendimento do espírito. O sono. Outras situações também vão permitir aquele cochilinho, aquela molezinha, aquele pescadinha. É um segundo e podemos verdadeiramente fazer um desprendimento. Então, para que haja a resposta à evocação, é preciso que as pessoas estejam, aquelas que são evocadas, estejam nessas condições de desprendimento parcial, especialmente que estejam dormindo, porque daí elas podem deixar o corpo no biorritmo mais baixo e participar. O espírito encarnado atende mais facilmente, então nós vamos ver que ainda existe uma outra condição, além da parte, vamos dizer, mecânica, existe outra condição. Ele atende mais facilmente quando o mundo em que se encontra é mais elevado. Bom, isso significa dizer que entre nós, na Terra, nós hoje falamos muito de criança índigo, cristal, de seres da luz, etc., colocando como espíritos superiores aqui encarnados entre nós. Supondo que estejamos tratando
dessas criaturas e evocando uma dessas que a gente nem sabe que é um espírito com essa qualidade, mas esta criatura terá mais facilidade em responder à evocação por este fato, porque ela tem a questão física do seu perispírito, por ter vibrações mais elevadas, o seu perispírito é menos material, porque Kardec conclui dizendo: o espírito encarnado atende mais facilmente quando o mundo em que se encontra é mais elevado, porque então os corpos são menos materiais. Então ele pode ir aqui, ali, porque ele já é um espírito mais evoluído. O seu corpo espiritual é mais leve, é menos denso, é menos materialidade terrena agregada. Ele desprende-se com mais facilidade. Ele se solta do corpo. Nós temos tantos exemplos, nós temos Eurípides Barçanufo, fazia isso, Chico Xavier, Santa Teresinha d'Ávila, Joana d'Arc, São Francisco de Assis. Todos esses espíritos faziam esse tipo de desprendimento do corpo físico, porque o seu corpo espiritual mais sutil era menos adeso, menos partículas compatíveis com a materialidade do corpo. Então ele se desprendia com mais facilidade. Então esta é uma condição também. Para nós aqui, grande maioria, é que o corpo esteja dormindo, descansando, cochilando, e aí é fácil. Para estes, eles podem simplesmente se soltar mais facilmente da matéria, porque a condição que os une à matéria é mais tênue do que para outros. No item 39, Kardec diz isso: podemos evocar então o espírito de uma pessoa viva? Tá aí um ser encarnado, uma pessoa viva, alguém que a gente conhece, nós podemos chamar esse espírito, nós podemos evocar esse espírito? Sim, desde que se pode evocar um espírito encarnado. Aquele ali é vivo, está encarnado, ele pode responder. O espírito de um vivo pode também manifestar-se sem ser evocado, espontaneamente. Então, há pessoas que espontaneamente surgem para outros. Um fato bastante comum é de pessoas que estão em momentos terminais da vida terrena, então já estão mais desprendidos da matéria, com os últimos laços fluídicos que a retém. Ela vai avisar a família, ela vai se despedir da família, e de repente aquele ser vê e diz: ela veio se despedir. Uma expressão comum pelo tanto de vezes que acontece. Foi uma comunicação espontânea, surgiu ali espontaneamente. Estava em outro lugar e aparece ali espontaneamente. Vamos lembrar Santo Antônio de Pádua. Quando seu pai está sendo acusado de um crime que não cometeu, numa cidade diferente daquela onde ele estava. Naquele momento, ele estava fazendo sermão na igreja. E então ele fica estático, ele paralisa todo o corpo, e os fiéis já sabiam que ele fazia esse tipo de coisa. Eles então se mantêm em oração e ele vai até a cidade espontaneamente, ninguém o chamou. Ele vai até lá, se materializa lá, se apresenta lá, diante dos olhos de todo mundo, faz a tese de defesa do pai e explica aquele crime e aponta que o acusado era o vizinho do pai dele. E o pai ganha liberdade por conta da defesa que ele faz, e ele volta então para o corpo físico dele e conta no púlpito o que ele foi fazer. É uma maneira de espontaneamente fazer isso, sem ser evocado. O que depende para um espírito fazer esse processo, né? O que é que faz com que ele faça? A simpatia que ele tiver pela pessoa. No caso, Santo Antônio era o pai dele. E ele foi acudir. A regenta dizia: minha avó se despediu de mim, ela estava internada no UTI. Sim, é a simpatia, é o coração. Então o outro vai se apresentar, vai se mostrar, é afeto do seu coração. Ele vai fazer isso.
Claro, se tiver condição, não é todo mundo que tem, não é todo mundo que está numa condição de vias de desencarnação, que está com lucidez suficiente para isso, não é. Tem as razões. Bom, Kardec então continua perguntando na questão de número 40. Como se acha o corpo da pessoa cujo espírito é evocado? Quer dizer, em que situação está esse corpo? Se alguém chamou esse espírito, como é que ficou o corpo? Esse, o corpo dorme ou cochila. É quando o espírito está livre, aquilo que dissemos. O corpo diminui o seu ritmo e com isso o espírito pode se soltar um tanto. E chamado ele pode atender. O corpo está lá descansando. Então, o corpo dorme ou cochila e ele continua. Poderia despertar. O corpo poderia despertar na ausência do espírito? Ele está dormindo, está cochilando. E o espírito foi atender alguma coisa. Será que ele poderia ir atender, poderia acordar sem que o espírito ali estivesse presente? Não. Para isso, o espírito é forçado a voltar ao corpo. Para o corpo despertar, é preciso que o espírito esteja encaixadinho, que esteja senhor da situação. É interessante quando nós vemos experiências de quase morte, EQM, alguns relatos na internet, tem muitos vídeos. Essa semana eu recebi 2 bons vídeos da nossa amiga Lena para a gente pensar sobre isso. O testemunho das pessoas que passaram por uma experiência de quase morte. E dizer, além daquela história do túnel, da luz, de conversou com alguém, etc, etc, ela ter a visão do próprio corpo e ao voltar ela ser encaixada no corpo para que o corpo despertasse. Então a gente vê esse relato aqui de Kardec nesses vídeos. É só a gente se dar o trabalho de procurar alguma informação nesse sentido. Então o corpo não acorda sem que o espírito esteja presente. E às vezes, quando uma pessoa está dormindo e outra de uma forma abrupta a chama ou algo acontece, a pessoa acorda num pulo, num salto, num susto, porque o espírito estava longe e foi puxado assim a 100 por hora para aquele corpo com aquele movimento brusco em torno dele. E, portanto, ele retorna ainda até meio sem saber onde está, naquele ambiente. E no item 41, como o espírito, 42, perdão, como o espírito é avisado da necessidade de voltar ao corpo, ele tem que voltar para o corpo acordar. Como é que ele é avisado que está na hora de voltar? O espírito de um vivo nunca estará completamente separado do corpo. A forma de falar, fala em laço fluídico. Essa é a ideia, né? De um laço, alguma coisa prendendo o espírito ao corpo. Então, por mais que ele se distancie, esse conduto está conectando corpo físico a corpo espiritual, espírito ao corpo físico. Só com a morte é que se rompe esse laço, porque a morte só se dá quando a morte do corpo físico acontece. Não é o espírito que morreu, é o corpo físico que perdeu toda a sua conexão, desligou, deu um tilt na máquina, desligou tudo, e o espírito então se desmagnetiza daquele corpo, ele se desloca daquele corpo, porque toda a estrutura foi parada. E, portanto, ele se desprende por essa razão. Então, não é ele que abandonou o corpo. É o corpo que o abandonou. É o corpo que falhou. E aí, ele está fora, porque não tem mais conexão. Herculano Pires faz uma nota sobre isso que eu achei bastante interessante, que ele fala desse laço fluídico que prende o corpo ao espírito. Alguns chamam de cordão de prata, dão os nomes que querem para isso, né? Laço fluídico, cordão de prata, sei lá, que tanta, cordão energético, são nomes variados para a mesma coisa. E Herculano, ele fala de uma forma que eu achei que nos ajuda a entender mais isto.
porque ele atribui que este laço, aquilo que estamos chamando de laço fluídico, na verdade, é uma frequência de ondas. Uma frequência vibratória, ondas magnéticas, ondas vibratórias. É uma frequência, uma faixa de ondas. E essa frequência de ondas junto de que conduz um aparelho como a de um aparelho teleguiado. Hoje talvez para nós fique fácil. Nós temos drones. O que é que faz com que aquele drone lá em cima, obedeça? Quem é que está vendo o fiozinho que liga o drone ao dono dele que está no comando de um aparelhinho que dá uma frequência vibratória que o conduz? Então, não estamos vendo, mas existe. Existe uma conexão, uma frequência de ondas do aparelho que está nas mãos de quem comanda ao aparelho que está ali, né? Ao aparelho que está sendo teleguiado. Nós é que não percebemos isso. Aqueles aviõezinhos de teste, aviõezinhos de campeonato, como é que ele funciona? Tem uma antena emitindo ali um campo energético que vai direcionando. É esse o cordão que nós dizemos cordão porque não temos outra forma de falar, que liga então o espírito ao corpo físico. Esse cordão só se rompe com a morte do corpo físico, como se acabasse a bateria. Se o drone estivesse no ar e acabasse a bateria daquele que está comandando, o drone cai. Ele não tem mais como seguir adiante, porque a bateria se esgotou. Aquele aparelho não mais funciona. Então, esta forma de Herculano eu achei bastante interessante para a gente entender. E há uma observação nessa pergunta, que muitas vezes o laço fluídico é percebido pelos médiuns videntes. Muitas vezes eles veem o cordão de prata, cordão azulado, cordão violeta e cordão dourado. O médium vidente consegue ver isso em um espírito que ele esteja vendo ou num ser encarnado que ele está olhando e vê aqueles filamentos como que saindo dele. É uma espécie de rastro fosforescente que se perde no espaço na direção do corpo. O espírito está lá e tem um rastro fosforescente. Uma vez assistindo um documentário sobre animais, e alguém perguntou como é que o gato, por mais que ele fosse levado para longe, ele conseguia voltar para a casa onde ele queria ficar. Aí disseram que ele deixava um rastro que ele seguia de volta, como para ele um rastro luminoso, é um rastro energético. E ele conseguia voltar acompanhando o seu próprio rastro. E a gente vê aqui essa observação no Livro dos Médiuns, dizendo que é uma espécie de rastro fosforescente que se perde no espaço na direção do corpo. Certos espíritos disseram que se reconhece por ele os que estão encarnados, porque os que estão encarnados, o rastro fluorescente estará conectando a criatura e os desencarnados não mais. Esse rastro se apaga, né? O espírito não terá esse rastro mostrando onde está o corpo físico dele, porque o corpo físico já perdeu a vitalidade, perdeu a conexão. Então são questões bem interessantes e hoje já vencemos o nosso tempo. Se Deus quiser, a semana que vem, Deus nos permitindo, estaremos aqui continuando ainda dentro desses questionamentos a respeito das evocações. São coisas interessantes que nós precisamos pensar sobre elas. Então, nosso convite é assim, lá é o Livro dos Médiuns, leia tudo que está lá, reflete de novo, pensa um pouco, porque vai ser a possibilidade, então, de entendermos um pouquinho mais dessas coisas da vida. E vamos encerrando hoje, lembrando que amanhã, quarta-feira, nossa noite da obra Pão Nosso, nossa noite do Evangelho, e se Deus quiser, 8 horas da noite, estaremos iniciando as nossas reflexões. Por hoje, agradecemos muito a companhia dos amigos e pedindo que Jesus os abençoe, que Deus ilumine, que a paz se faça nos corações, adentre
evocar com a prece a Bezerra de Menezes. Nós estamos falando de evocação, nada mais justo que evocarmos esse espírito tão digno que pode sim nos ajudar através da sua intercessão por nós, junto a espíritos mais nobres, nos amparando e nos assistindo. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de relocou. Era um pouco, alguma coisa com a câmera da Jane que entrou aqui. Vamos ver. Vamos recomeçar a prece, porque ela foi interrompida porque deu cortou um pouquinho a nossa condição. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer e assistindo a todos quanto apelem para o seu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como despenseiro fiel e prudente. Faze o divino amigo, divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que toda essa energia de saúde envolva todas as criaturas e agradecemos muito o carinho dos companheiros. Fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser.